Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da nossa alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre o sexto mandamento da Lei de Deus, não pecar contra a castidade ou guardar a castidade, o que é a mesma coisa. E damos continuidade à nossa série de programas sobre os meios de se viver a castidade. Esses meios são apresentados não de forma exaustiva, mas de forma propositiva e indicativa no parágrafo 2340 do Catecismo da Igreja Católica. E já tratamos, nos dois programas anteriores, de dois meios: o conhecimento de si e a prática de uma ascese adaptada às condições de vida da pessoa as condições em que a pessoa se encontra. Hoje nós vamos falar do terceiro meio de santificação na castidade, de crescer em santidade na castidade, parágrafo 2340 do Catecismo da Igreja Católica. Aquele que quiser permanecer fiel às promessas do seu batismo e resistir às tentações, terá o cuidado de procurar os meios. Primeiro, o conhecimento de si. Segundo, a prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra. Terceiro, a obediência aos mandamentos divinos. Dos dois primeiros já tratamos nos dois programas anteriores. Hoje vamos falar do terceiro meio, a obediência aos mandamentos divinos. O jovem rico, quando se dirigiu a Jesus, cheio de boa vontade, homem reto, e perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? A resposta de Jesus foi clássica, foi contundente, foi evidente: obedeça aos mandamentos. E citou alguns deles. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Depois segue-se o diálogo. Na primeira carta de São João e na segunda carta também, esse argumento que é muito caro para o discípulo que Jesus amava: sabemos que amamos a Deus quando guardamos os seus mandamentos. É impossível para uma pessoa que quer crescer em castidade, que quer viver castamente, que ela dissocie o seu querer, o seu pensar, o seu agir dos mandamentos divinos. Os mandamentos divinos são, como diz o Salmo 118, versículo 105, tua palavra é uma luz para os meus passos. Sem a obediência aos mandamentos, a castidade encontra sérias dificuldades. Pensemos, por exemplo, no conselho de nosso Senhor Jesus Cristo: se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Assim, quem sente uma particular dificuldade na vivência da castidade, compreende que esse chamado de Jesus exige que ele faça determinados cortes, fuja das ocasiões próximas de pecado, como única maneira, por exemplo, de cumprir o sexto mandamento da lei de Deus. É lógico que a castidade exige o propósito de cumprir os 10 mandamentos, e não apenas o sexto. Até porque, se você diz que ama a Deus e deixa de cumprir pelo menos um dos mandamentos, na verdade, esse amor não é completo. O verdadeiro amor exige que a pessoa que ama leve em conta, tudo faça para agradar a pessoa amada e não ofenda a pessoa amada. E dado que a violação de qualquer pecado ofende a Deus, basta a violação a um mandamento para que ofendamos a Deus ainda que cumpramos os outros 9. De fato, a castidade compromete o homem como um todo, corpo, espírito, matéria e alma, no que toca ao propósito ardente, ao desejo sincero de viver aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E dado que só vê a Deus quem faz aquilo que lhe agrada, o cumprimento dos mandamentos se torna uma exigência básica para aquele que pretende ver a Deus com o coração puro. A castidade tem uma relação intrínseca com essa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, ou seja, os obedientes integralmente da palavra de Deus, dos seus mandamentos, porque só esses verão a Deus.